pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui gravando mais uma aula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio. Hoje o que vamos ver é determinante de uma matriz quadrada. Então, antes de iniciarmos esse assunto, nós vamos conhecer um pouquinho da história. Por volta do século XIX, é que o estudo dos determinantes passaram a ser mais abordados. E esse conceito de um número ser associado a uma matriz quadrada mostrou-se muito útil para identificarmos vários tipos de situação, como a de sabermos se uma matriz é inversível ou se um determinado sistema admite solução, encontrar uma equação da reta. Pessoal, uma coisa só importante aqui antes da gente seguir, quando ele fala uma matriz inversível, é se uma matriz ela possui a sua matriz inversa. Lembra que a professora falou que nem sempre uma matriz possui a matriz inversa? Então, quando a gente calcula o determinante dessa matriz, se esse determinante for igual a zero, ele mostra que não existe uma matriz inversa. Então, se um exercício perguntar para você assim, verifique se existe uma matriz inversa. Em vez de eu fazer aquele cálculo todo, aquela multiplicação de matriz, cair num sistema, eu posso simplesmente calcular o determinante e se esse determinante for igual a zero, eu vou responder, não existe matriz inversa. Agora, se esse determinante for diferente de zero, eu vou responder que existe uma matriz inversa. Então, se o enunciado pedir só para eu verificar se existe ou não uma matriz inversa, eu utilizo o determinante para fazer essa verificação, tá bom? Então, vamos lá. Na engenharia civil, para calcular esforços em estruturas, na engenharia elétrica para resolver malhas de circuitos, imagine o circuito de seu notebook ou a estrutura de um prédio de 20 andares. É necessário resolver equações com dezenas até centenas de variáveis. E quem faz isso é o computador. Mas às vezes os sistemas são tão grandes que até mesmo os computadores precisam de horas e horas para determinar os cálculos. Com a ajuda dos determinantes, é possível diminuir consideravelmente o tempo do cálculo. Então, por que isso? Então, a gente consegue verificar se existe ou não solução, calculando o determinante, né, para este sistema. Então, se não existe solução, eu não vou perder tempo calculando, tentando resolver as variáveis, certo? Então, vamos lá. O determinante de uma matriz, lembrando que o determinante, a gente estuda o determinante em matrizes quadradas, tá? Então, o determinante de uma matriz é dado pelo valor resultante da subtração entre o somatório do produto dos termos da diagonal principal. Então, quando aparecer a letrinha DP, nós vamos estar abreviando diagonal principal. E o somatório do produto dos termos da diagonal secundária, DS. Nas matrizes quadradas de ordem 3, esses cálculos podem ser efetuados repetindo-se a primeira e a segunda coluna, aplicando em seguida a regra de Sarros. Então, vamos ver o que é isso na prática. Se eu tenho um determinante de ordem 1, determinante de ordem 1 quer dizer que é uma matriz 1 por 1. Então, eu vou ter só o elemento A1, 1. O seu determinante é o número real A1, 1. Então, se a minha matriz for composta, por exemplo, aqui pelo número 5, que é o meu elemento A1, 1, o determinante dela vai ser igual a 5, certo? Então, não preciso de cálculo nenhum. Então, o determinante é o próprio número que está na minha matriz. Agora, o determinante de segunda ordem, ou de ordem 2, tá bom? Então, isso quer dizer que é uma matriz 2 por 2. Então, aqui, o que nós temos para calcular esse determinante, tá? Então, primeiro, nós vamos verificar quem é essa diagonal principal. Então, sempre neste sentido, nós vamos ter a diagonal principal da minha matriz. E nesse outro sentido, nós vamos ter a diagonal secundária desta matriz.
como acabamos de ler ali na frente, ele disse que é a multiplicação da minha diagonal principal menos a multiplicação da minha diagonal secundária. Quando ele usa o produto, a palavra produto representa multiplicação. Então, na minha diagonal principal, o que eu tenho? O número 2 e o número 6. Então, eu vou multiplicar esses valores e vou obter o número 12. Na diagonal secundária, eu tenho o número 9 e o número menos 1. Na multiplicação, sinais diferentes, dá sempre menos, e 9 vezes 1 é 9. Então, portanto, menos 9. O determinante desta matriz, então, é a diagonal principal, que é 12, menos a diagonal secundária, que é menos 9. Então, lembrando, olha, 2 sinais grudadinhos, eu vou também utilizar a regrinha de sinal. Então, menos com menos não são sinais iguais? Esse menos com menos vira mais. Então, 12 mais 9, o determinante desta matriz é 21, certo? Então, portanto, olha, o determinante deu 21. Se o exercício pedisse para eu só verificar se existia uma matriz inversa dessa matriz, eu já ia dizer que sim. Tá? Que existe, ó, o determinante deu 21. Então, quer dizer, se eu precisar encontrar a matriz inversa dessa matriz, eu posso tentar, porque eu vou conseguir. Então, e é assim que a gente calcula o determinante de uma matriz quadrada. Sempre a multiplicação dos valores da diagonal principal menos a multiplicação dos valores da sua diagonal secundária. O determinante leva a um único valor, tá? Um único número real, beleza? Então, vamos lá, da sequência. Agora, a gente vai verificar um determinante de terceira ordem, ou de ordem 3. Isso quer dizer que é uma matriz 3 por 3. Então, regra de Sarros, a gente vai utilizar. Então, aqui ele trouxe o determinante de B, tá? Então, essa aqui, olha, é minha matriz B. Então, pela regra de Sarros, o que eu preciso fazer? Repetir, tá? As duas primeiras colunas, sempre as duas primeiras. Então, quando eu for fazer aqui, eu vou repetir. Então, a minha primeira coluna aqui e a minha segunda coluna também. E aí, a gente vai analisar, tá bom? Analisar o quê? Quem são as diagonais principais? Porque aqui, quando a gente tem um determinante de ordem 3, em vez de uma diagonal principal, vão aparecer 3, tá bom? Então, olha lá, eu vou ter 3 diagonais principais. E, nesse caso, na minha diagonal principal, a ordem que eu vejo esses números, se eu vejo de cima para baixo, de baixo para cima, se eu vejo daqui para lá, tanto faz, tá bom? Então, eu tenho que só saber que, neste sentido, eu vou ter diagonal principal. Se a minha matriz é de ordem 3, eu vou ter 3 diagonais principais. Então, aqui, nesse caso, eu vou ter 2, eu peguei essa aqui, tá? Então, 2 vezes 3, 6 vezes 3. Então, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. Aqui, na outra diagonal principal, eu tenho 5, 7 menos 1. Vou fazer a multiplicação desses valores. Lembrando que aqui eu vou utilizar também a regrinha do sinal. E o que acontece aqui? Ó, mais com mais vai dar mais. E mais com menos vai dar menos. Então, aqui eu vou ter menos 35. E aqui, na minha última diagonal principal, eu tenho 6, 1 e 2. Então, 6 vezes 1 é 6 e 6 vezes 2, 12. Como todos são positivos, o 12 também vai ficar positivo. Agora, eu também vou ter 3 diagonais secundárias. Vamos lá. Aqui, eu iniciei daqui para lá. Então, 6 vezes 6 vezes menos 1. Então, ó, sinais são diferentes. Mais com mais vai dar mais com menos vai dar menos. Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes menos 1, menos 36. A minha segunda diagonal secundária, 2, 7, 2. Então, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2,
28. E a minha terceira diagonal secundária, 5, 1 e 3. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Lembrando, quando ele disse lá a somatória desse produto, então quer dizer que eu tenho que somar os valores da minha diagonal principal, somar os valores da minha diagonal secundária e depois subtrair, tá? Então, porque aqui aparecem 3 valores representando a diagonal principal e 3 valores representando essa diagonal secundária. Então, vamos lá ver como fica isso. Então, aqui, a soma da minha diagonal principal. Na minha diagonal principal apareceu 36, mais, né? Porque a somatória, menos 35, mais 12. Lembrando, sinaizinhos grudadinhos se transformam num só. Então, mais com menos, virou menos. Então, eu tenho 36 menos 35, que vai dar 1. 1 mais 12, que vai dar 13. Ou, eu junto os valores positivos, então, que foi o que eu fiz aqui nesse caso. Então, 36 mais 12, que vai dar 48. E tiro 35, que vai dar 13, tá bom? Então, o processo aqui, a escolha é de vocês. Se vocês quiserem fazendo etapa por etapa, pode ser, tá bom? Ou somos positivos, depois tiro negativo, de repente assim vocês se complicam menos, tá bom? Então, vamos lá. A soma da diagonal secundária. Então, menos 36, mais 28 e mais 15. Então, nesse caso, eu juntei o 28 com o 15, que deu 43. Então, menos 36 mais 43, sobrou 7. Lembrando que o determinante é sempre a diagonal principal menos a diagonal secundária. A diagonal principal é 13, a secundária é menos 7. Então, portanto, o determinante da minha matriz, que eu chamei de B, é o número 6, certo? Então, vamos lá, dando sequência. E aí, aqui, pessoal, eu trouxe, são propriedades que vai ajudar na hora de eu fazer o cálculo. Em vez de eu precisar fazer aquele processo todo, se eu souber essas propriedades, me evita eu ficar precisando fazer aquele monte de cálculo, tá? Então, por exemplo, sempre que uma matriz apresentar todos os elementos de uma mesma linha ou coluna, então aqui ele está em linha, mas podia ser em coluna também, iguais a 0, o valor do determinante também será 0. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu tive que a minha segunda linha todinha é 0. Então, para que eu vou repetir as 2 primeiras colunas, calcular o determinante, se eu já sei que isso vai dar 0? Então, é para isso que serve a propriedade, para facilitar os cálculos. Então, se eu souber a propriedade e eu analisar a minha matriz, eu não preciso perder tempo, tá bom? Então, a minha linha aqui é toda 0, então o determinante vai dar 0. Se a coluna fosse toda 0, também o determinante ia dar 0, certo? Segunda propriedade, sempre que uma matriz apresenta 2 linhas ou 2 colunas iguais, então, ó, linhas ou colunas, tá bom? 2 linhas ou 2 colunas iguais, o valor do seu determinante será igual a 0. Então, aqui também, olha, se a gente for analisar aqui, o que eu tenho? A minha primeira linha é composta pelo número 1, 2 e 4. E a minha segunda linha é composta pelo número 1, 2 e 4. Então, eu também não preciso fazer todo o processo de repetir as 2 colunas e calcular o determinante. Eu verificando isso, eu já sei que o determinante vai ser 0. Aqui é linha 1 e linha 2, mas poderia ser linha 1 e linha 3, ou esses números estão em forma de coluna, tá bom? Então, vamos lá. Propriedade 3, tá? Então, a terceira propriedade. Toda matriz que apresente 2 linhas ou 2 colunas com elementos e valores proporcionais, o valor do determinante será igual a 0. Então, proporcionais. Se a gente for analisar aqui, olha, de 1, ele foi para 2. De 5, ele foi para 10. De 10, ele foi para 20. Então, o que quer dizer? Que ele pegou a linha inteirinha, lembrando que pode ser linha ou coluna, a linha toda,
e multiplicou essa linha toda por 2. Quando isso acontece, o determinante também é 0. Eu não preciso perder tempo calculando o determinante, tá bom? E aí eu vou justificar. Eu não calculei o determinante porque são duas linhas que são proporcionais, ou duas colunas, tá? Lembrando que aqui tá a primeira e a segunda, mas podia ser a primeira e a última, a segunda e a terceira, tá? Então, precisa ser duas linhas, tá? Não precisa ser seguidas. Essas linhas não precisam ser seguidas, tá bom? Vamos lá. Quando multiplicamos todos os elementos de uma matriz, ó, todos os elementos de uma matriz ou linha, né, ou coluna de uma matriz, por uma constante K, o determinante da nova matriz passa a ser multiplicado por K. Então, por exemplo, aqui, ele trouxe essa matriz e eu calculei o determinante dela. Então, aqui foi calculado o determinante, tá? Então, repetiu as duas linhas, calculou o determinante, e o determinante dessa matriz deu 6. E aí, ele, de repente, é um engenheiro que está fazendo um cálculo, e aí o cara fala para ele assim, tem que aumentar em, sei lá, em 10 metros essa primeira situação, tá? Minha primeira linha aí. E aí, o que aconteceu? Ele multiplicou, olha lá, o 2 por 10 virou 20, o 5 vezes 10 virou 50, o 6 vezes 10 virou 60. E o resto da minha matriz permaneceu o mesmo, tá? O que acontece? Eu vou precisar repetir e fazer o cálculo tudo de novo? Não, se eu já fiz o cálculo aqui, e aí, de repente, o cara que me contratou para construir o prédio quis mudar o tamanho, beleza, eu vou lá, só multiplico a linha que ele mudou, e aí eu sei que esse valor que eu encontrei do determinante é só eu multiplicar pelo valor que eu multipliquei essa linha. Se foi por 10, então 6 vezes 10 vai dar 60. O meu determinante também eu vou multiplicar pelo valor que, nesse caso, a constante foi 10, tá bom? Vamos lá. A propriedade 5. Quando multiplicamos uma matriz quadrada A por um número real K, o valor do determinante passa a ser multiplicado por K elevado a N, onde N é a ordem da matriz A. Então, vamos lá. Então, aqui nesse caso, tá? Determinante de K vezes A. Lembrando que K é um número real. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Ele trouxe uma matriz de ordem 2 aqui, onde eu tenho o número 1, 5, 3 e 4. Calculando o meu determinante, eu vou fazer, né, 1 vezes 4, que vai dar 4, menos 3 vezes 5, que é 15. Então, 4 menos 15, eu vou ter menos 11. Esse é o determinante desta matriz. Aí, o que ele fez? Ele pegou e multiplicou a minha matriz, aí aqui foi a matriz toda, tá bom? Por um número. Então, por exemplo, ele pegou e multiplicou a matriz toda por 10. É como se tivesse aqui, olha, 10 vezes essa matriz. E aí, o que eu vou ter aqui? 10, né? Porque 10 vezes 1 é 10, 10 vezes 5 é 50, 10 vezes 3 é 30 e 10 vezes 4 é 40. Eu vou ter essa matriz. Eu sei que o determinante dela, dessa matriz, antes de eu multiplicar ela por 10, era 11. Então, o que eu vou fazer? O K, que foi o número que eu multipliquei, que nesse caso foi 10, elevado a N. Lembrando que o N é a ordem da matriz. Nesse caso, a minha matriz é o quê? Quadrada, 2 por 2. Então, a ordem dela é 2. Por isso, o N aqui é 2. Então, aqui é como se fosse 10 vezes 10, né? Que vai dar 100. E 100 vezes menos 11 vai dar 1.100. Certo? Então, aqui também. Se eu tenho uma matriz original e aí, de repente, a professora pega e manda eu multiplicar essa matriz aqui por um valor.
e eu esqueci de multiplicar antes por esse valor, eu preciso refazer o cálculo do determinante? Não. Eu pego o valor que ela pediu para eu multiplicar e elevo ao tamanho da minha matriz e multiplico pelo determinante que eu encontrei, tá bom? Aqui, outra coisa, outra propriedade, propriedade 6. O valor do determinante de uma matriz transposta é igual ao determinante da matriz original. Então, a Pro fala assim, calcula o determinante. Você vai lá e calcula. Aí ela fala, agora transponha e me diga quem é o determinante dessa matriz transposta. Eu vou precisar calcular de novo? Não, porque o determinante da matriz original vai ser o mesmo do determinante dessa matriz transposta, tá? Então, conhecer essas propriedades me ajuda a eu economizar o tempo, né? Não precisar fazer tantas contas. Vamos lá. Propriedade 7. Quando trocamos duas linhas ou duas colunas de posição em uma matriz, o valor do determinante passa a ser o oposto do determinante da matriz original. Pessoal, aqui ele não transpôs, tá? Ele trocou a ordem das linhas. Se você for ver a segunda linha, o que aconteceu com ela? Virou primeira linha. E a primeira linha da original virou a segunda linha da outra matriz, tá bom? Então, aqui não é transposição, porque se fosse transpor, o que ia acontecer? A minha primeira coluna não é 1 e 3, a minha linha ia virar 1 e 3, certo? Então, aqui não foi que ele transpôs, tá? Ele só fez uma troca, beleza? Das linhas ou das colunas, nesse caso foi das linhas. Então, o determinante aqui dá menos 11. Se eu verifico que eu tenho um determinante onde teve a troca dessas linhas ou dessas colunas, eu não preciso calcular novamente. Eu sei que vai ser o mesmo valor, só que com sinal oposto, com sinal trocado. Então, se deu menos 11, o determinante da outra, quando eu troco, quando eu altero essas linhas e essas colunas, vira 11, certo? Vamos lá. Propriedade 8. O valor do determinante de uma matriz triangular pode ser calculado apenas multiplicando os elementos da diagonal principal. Pessoal, matriz triangular, o que quer dizer isso? Matriz triangular, aqui nesse caso, é quando eu tenho aqui, olha, você está vendo que aqui forma um triângulo, olha, isso aqui são compostos por zero. Se o zero está aqui, isso é uma matriz triangular. Se o zero estivesse aqui, também seria uma matriz triangular, tá? Então, quando isso acontece, quando eu tenho uma matriz triangular, eu não preciso repetir as duas primeiras colunas e achar a multiplicação das 3 diagonais principais, das 3 secundárias. Simplesmente, eu multiplico a minha diagonal principal. Multiplico a diagonal principal e eu vou ter o valor do determinante, certo? Propriedade 9. Dadas duas matrizes quadradas de mesma ordem, o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Então, se eu pedir o determinante de A vezes B, então, por exemplo, eu tenho lá uma matriz, a professora pede, pessoal, efetue a multiplicação e depois você me calcula o determinante. O que vai ser mais fácil? Eu fazer a multiplicação de matriz e calcular o determinante dela, ou, de repente, já fazer o determinante da matriz A, fazer o determinante da matriz B e depois multiplicar os valores que eu encontrei. Vai dar na mesma, certo? Então, a propriedade 9 também serve para ajudar eu poupar tempo, beleza? Vamos lá. Propriedade 10. Quando multiplicamos todos os elementos de uma mesma linha ou coluna por um mesmo número e somamos a outra linha ou coluna, temos uma nova matriz que apresenta o mesmo determinante da anterior. Então, a mesma coisa aqui, certo? Quando a gente vai multiplicar todos os elementos de uma mesma linha ou matriz por um mesmo número e somamos a outra linha,
Então, teremos uma nova matriz que vai apresentar o mesmo determinante. Então, não vou precisar resolver o determinante dessa nova matriz. E a última propriedade aqui, o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz original. Então, por exemplo, o determinante da minha matriz M menos 1, lembrando que esse menos 1 representa a matriz inversa, ele vai ser, então, se eu achei o determinante dessa matriz inversa, né, e eu quero descobrir o determinante da original, então é só eu colocar 1 sobre o valor desse determinante. Beleza? E é isso, gente. Obrigada. Adoro vocês, claro, e espero ter ajudado, espero que vocês tenham compreendido. Lembrando que as propriedades, elas são importantes para economizar tempo, tá? Eu não lembrei a propriedade. Aí você vai perder tempo calculando o determinante para chegar naquele valor que de repente é 0, tá? Então, ele serve só para ajudar. Então, é importante que vocês conheçam as propriedades. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Beijo, amo vocês e até a próxima.